Olá pessoal, aqui é o André Lima. Eu estou aqui com mais uma convidada, uma aluna do programa Mente Próspera, Meire, e a gente vai saber um pouco o que aconteceu, quais foram as mudanças que a EFT e o programa também têm trazido para a vida dela. Então seja bem-vinda, Meire. Obrigado por ter aceito o convite aqui para essa entrevista. E para a gente começar, fala para mim onde é que você está, onde é que você mora e o que é que você faz a sua profissão. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu moro em São Paulo, na capital, e atualmente estou trabalhando como coach e agora como terapeuta de EFT. Legal. Você é casada, tem filhos, solteira? Sou casada, tenho 3 filhos. Tô- Ok. E me fala o seguinte, como foi que você conheceu inicialmente o meu trabalho? Então, na verdade, o ano passado eu passei por um processo assim de. É uma espécie de pânico, assim, de medo, né? E foi muito intenso. Eu sabia que era o meu ego. Então, assim, eu não fui procurar psiquiatra, nem remédio, nem nada. Eu sabia que o meu problema era o ego. Só que eu não sabia mais o que fazer. Eu não conseguia controlar ele de jeito nenhum. Então, tudo que aparecia na internet, eu ia olhando. Então, inclusive, eu me inscrevi até em curso de PNL, que começou esse ano também. E aí eu vi no Face uma publicação sua. E eu entrei, gostei. Na verdade, a princípio, como a gente está acostumado com aquela cultura de falar coisas positivas e a FT ao contrário, então eu fiquei um pouco receosa, mas eu falei, não, vou fazer. E foi maravilhoso, sim. E eu fiquei com, nossa, me deu uma curiosidade muito grande de conhecer cada vez mais, por isso que eu entrei no programa. Certo. E aí, Fala um pouquinho dessa coisa de falar coisas positivas. Qual foi o seu receio, né, quando você fez EFT? Explica isso, que muita gente tem esse receio também. Como é que foi isso para você? Explica como é que é em outras coisas que você aprendeu e como foi na EFT. e na verdade eu aprendi com a Louise Hay, eu lia muito, só que nesse pânico, nesse momento que eu estava, os pensamentos positivos já não estavam mais ajudando, nem o falar. E quando eu fui fazer a FT, eu fiquei super receosa, eu falei, nossa, eu acho que vai piorar. Por Só que que você achou que ia como, piorar? porque até então era uma coisa desconhecida, né? Falar sobre a negatividade é uma coisa desconhecida para mim. Então eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou atrair mais. Mas aí algo me dizia que não, continua. E aí eu fui fazendo. Aí eu fui sentindo uma leveza, uma coisa assim estranha mesmo. Eu falei, não, acho que é isso mesmo. E aí passou o medo disso, inclusive eu fiz FT para isso, porque eu estava com um pouco de receio que aquilo podia, sei lá, atrair mais coisas ruins. E foi assim, mas assim, é a persistência, né, André? Você tem que vencer esse primeiro momento e aí dá tudo certo. Isso, é só para eu esclarecer um pouquinho para quem está assistindo, né? A própria Louise Hay, né, que ela ensina sobre afirmações positivas, tem aquele livro Você Pode Curar a Sua Vida, e esses processos funcionam também. Mas quando a gente faz EFT, a gente vai trabalhar, vai falar sobre as coisas que estão nos incomodando, os sentimentos negativos, os pensamentos negativos. Ou seja, a gente fala sobre as coisas negativas e aplica a técnica porque elas se dissolvem. E a própria Louise Hay, hoje, ela faz EFT. Se você procurar no YouTube, você vai encontrar vídeo dela com o Nick Ortner, que é um praticante lá nos Estados Unidos, aplicando a EFT nela Que também. legal. Então, fazer EFT, né, falando as coisas negativas, para quem não está acostumado, pode parecer que vai piorar, que vai acontecer alguma coisa assim, mas na realidade é para curar a negatividade, né? Porque você está tocando nos pontos e aí aquilo vai liberando, tem todo um processo aí, não é só ficar falando coisa negativa também, só ficar falando realmente piora, né? Se a gente ficar falando sobre aquilo, mas quando faz EFT a gente elimina, né? E me fala o seguinte, e por que você entrou no Mente Próspera? Qual foi a razão? Ah, eu senti que faltava um pouquinho mais. Foi bom, mas eu achei que dava para aprofundar mais. E aí, a hora que eu entrei, que eu comecei a fazer, é,
nossa, vai dissolvendo tudo mesmo, né? E por mais que eu não tenha focado na parte financeira, porque assim, o que estava me incomodando era esse pânico que eu vivia todo dia, eu realmente, assim, tinha momentos que eu ficava desesperada mesmo, de tanta inquietação. Nossa, aquilo você vai limpando, é assim, maravilhoso, né? E muda tudo, André. Mudou tudo pra mim. O que Até a aconteceu? forma. O que aconteceu com essa questão do pânico? Ah, passou. O que que acontece? Você vai falando. O pânico era assim: vinha o pensamento e já vinha a emoção logo em seguida. Então, eu ficava desesperada, aquele medo, aquela aflição, aquela angústia. E aí acabou aquilo. Fui limpando as emoções e parece que foi cessando, assim, aqueles pensamentos. Mas os piores eram os pensamentos, porque aquilo que ativava as emoções. E essas emoções é que me deixava desesperada, super com medo. E aí foi cessando, as emoções foram limpas, e aí eu cheguei, assim, a coisas, fui até para minha infância, assim, que eu já nem lembrava mais situações, né? E eu fui trazendo, fui limpando. E hoje, assim, o ego fala até alguma coisa, mas hum, emocionalmente não afeta. Então eu deixo o pensamento vir e vai embora. Então tá super em paz. Uhum. É E o só que, gratidão. que bom. E o que foi mais que mudou assim para você, né? Teve essa questão aí do pânico. O que mais você sentiu aí de mudança? Então, o que eu senti é que depois de fazer tanta limpeza, eu já tinha assim um interesse muito grande em me conhecer melhor, em mudar, até nessa questão espiritual, né? De buscar a espiritualidade mesmo, mas mudou a forma como eu tô me autoconhecendo. Então, sabe aquela coisa de. Parece que abriu a mente, assim. Despertou alguma coisa maior. Então, assim, antes eu escutava falar assim que a gente tinha que reconhecer o que não estava bom no outro era o que a gente tinha, não é? O que a gente tem. Só que para mim aquilo não fazia muito sentido. E hoje não. Hoje eu consigo identificar no outro o que não está bom em mim. Às vezes são coisas sutis, são insights que vêm. Mudou essa questão, da forma como eu estou me autoconhecendo. E uma paz, né, André? Nossa, é impagável. A paz, a alegria. Na questão profissional também mudou. O que foi que mudou Teve o na questão desapego. profissional para você? Então, a profissional, eu estava fazendo, na verdade, assim, eu sou coach agora, mas por um bom tempo eu tinha um salão de beleza e trabalhava como profissional lá. E eu sabia que meu tempo ali já tinha acabado, só que eu não conseguia me desapegar. Então eu comecei a trabalhar meio período, depois os meus pequenininhos começaram a ficar doentes, eu tive que parar. Só que a questão, assim, de cortar mesmo, né, a relação no sentido jurídico, no caso, passar o salão para uma outra pessoa, abrir a minha empresa agora, né, com um novo ramo, eu não estava conseguindo fazer isso. Eu sabia que eu precisava cortar esse elo, mas eu não estava conseguindo. E aí eu fui trabalhando o desapego, e aí eu ficava assim, uma hora vai dar, uma hora vai dar. Só que se a gente não faz, né, André? Não dá. E eu sei que eu estava procrastinando. Aí eu parei, eu consegui, agora eu estou num processo assim de mudança de nome, da abertura da nova firma, da nova empresa. Fiz inclusive uma apresentação que eu não tinha coragem. As coisas estão acontecendo assim, sabe? Então é questão, acredito que seja muito questão de tempo. E outra coisa também que me ajudou muito, para mim foi fundamental a EFT, é que o meu mais novo, caçulinha, ele tem 1 ano e 6 meses. Mas na quinta agora passada, ele teve
uma outra internação. Foram 4 internações. Então nossa, André, as outras 3 foram terríveis, assim. Eu sofri muito, e são internações que ele é, chega a ir até para UTI, então foi muito difícil. Internação pelo Limpei quê? bastante. Internação pelo quê? Problemas respiratórios. A primeira vez ele tinha 40 dias, teve bronquiolite, ele chegou a ir para UTI, ele realmente quase foi entubado, foi uma coisa bem feia mesmo. Aí a segunda foi no final de fevereiro, que deu pneumonia, que também ele acabou indo para UTI porque teve reação com medicamento, então ele não pode qualquer medicação. E aí depois, logo em seguida, depois de um mês, ele teve de novo uma outra internação de bronquite. Aí passou, e agora, na quinta passada, ele internou de novo. Aí, qual foi a diferença que eu... porque é, ele, na hora que vai furar ele para colher sangue, até para fazer o acesso, precisa furar ele várias vezes mesmo. E sempre foi muito sofrido, muito. Só que dessa vez, parecia que não era comigo. Eu vi ele chorando tudo, mas parecia que não era comigo. Então, sabe quando você sente uma paz? E eu consegui até orar, mentalizar, para que elas conseguissem fazer de uma forma não tão sofrida assim. Foi assim uma prova de fogo depois da FT, essa outra internação, essa internação recente que ele teve. Então, para mim, a FT é sensacional. Eu não consigo mais deixar de fazer. Todo dia eu faço, todo dia. Então, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo, para qualquer pessoa. Inclusive lá no hospital tinha umas enfermeiras, eu falei sobre você, falei sobre a FT. Então Realmente ela, não tem. então ela te ajudou a manter a paz, né, mesmo nesse momento assim tão difícil com seu filho, né? E você já aplicou FT nos seus filhos? Sim, eles sabem fazer FT. Eles Ah, também fazem FT. Eu vou que mandar um legal. vídeo para Milena para você ver. É muito Como bonitinho. é? E como é que é? O que é que Oi? eles fazem para que situação? Você pode contar assim alguma experiência deles? Então, agora, na verdade, para o menorzinho, eu faço nele, né? E como ele tem esse problema de tosse, fica chiando o peito, então eu faço para isso mesmo, mas para questão de saúde. E o de 3 anos, ele já faz sozinho. Eu faço e ele fica me imitando. É muito engraçadinho. Depois eu te mando um vídeo para Hum. Milena. É bem. E todo mundo aqui faz. Aí tem o mais velho, o de 14 anos, eu estou trabalhando bastante a parte de. Ele é muito disperso, né? Ele não tem muita atenção, então eu estou fazendo isso com ele também, a FT para isso também. Fora que agora, né, eu estou atuando, então eu faço para as pessoas e é uma coisa fantástica, né, André? Porque é muito imediato, né? As pessoas sentem assim, é, esse resultado é muito instantâneo. Então, assim, é muito gratificante ver as pessoas assim, nossa, relaxando, em paz. Então, é uma coisa que veio assim para agregar mesmo. E Total. e o seu marido, ele faz também, é adepto ou só fica olhando? Então, ele só fica olhando e eu até falei, mas ele fala para todo mundo: olha, faz FT com ela. Qualquer pessoa que chega em casa e tá sentindo alguma coisa, ele fala: olha, faz lá que ela sabe fazer. Mas ele fala que faz, eu nunca vi. Mas assim, dá super apoio e tá sempre falando para as outras pessoas. Ah, olha, é incrível. Eu acho que eu nunca conheci uma ferramenta tão maravilhosa assim, André. É impressionante, é gratificante, eu só tenho a agradecer. Eu agradeço o meu superego, porque foi ele que fez com que eu corresse atrás de ver algumas coisas novas. E a você, né, André? Nossa, fantástico. Eu Que realmente bom, estou super feliz. que legal. Então, e você entrou primeiro, né, você entrou mais pela questão do pânico, né, não foi nem pela, porque assim, o Mente Próspera, eu foco muito nessa questão da prosperidade profissional, financeira, mas acaba também pegando todo tipo de emoção, porque tudo atrapalha, né, o nosso crescimento.
E você entrou primeiro com esse foco, né, da paz interior, querer se libertar daqueles pensamentos, né? E você conseguiu perceber, assim, crenças que você tinha que estavam atrapalhando também o seu crescimento profissional? Conseguiu identificar algo Ah, interessante? sim, com certeza. Fora esse desapego, eu tinha muito aquela coisa que como o coaching, ele ajuda as pessoas a alcançar os objetivos, eu via o coaching muito como caridade. Então eu fiz muito pro bônus. Eu fiz O muitas que é pro sessões bono? gratuitas. Para o pessoal entender. Pro bono é É, o quê? pro bônus, na verdade, é quando a gente termina o curso, a gente faz pacotes de sessões gratuitas, treinar tudo. Só que eu fiz muito, né? Então, assim, aliás, eu só fiz pro bônus. Eu não tinha coragem de cobrar. As pessoas vinham, eu falava, não, vamos fazer. E, e elas já, assim, já vinham com aquela questão, assim, meio que, eu não tenho dinheiro. Não, mas tudo bem, eu vou fazer, vamos fazer. Então, eu vinculava o coach como caridade. E eu não conseguia cobrar, eu ficava sem graça. Quando eu cobrava era um valor super irrisório, assim. Nossa, e hoje não, trabalhei muito isso e não faço mais pro bônus. E eu acho que o mais importante foi isso, porque senão eu não teria como é, colocar o coach como meu trabalho, né? Por isso que eu nunca conseguia largar o outro e sempre ficava assim. Então, E por que que você sentia mudou? essa dificuldade de cobrar, né? Qual era o sentimento, qual era o pensamento que tinha por trás disso? Então, era mais aquela coisa de fazer a caridade. Porque para mim eu associava o coach como caridade. Então, eu não tinha, eu ficava assim sem graça de cobrar, porque eu achava assim, poxa, é uma coisa que, uma ferramenta que está ajudando as pessoas. Eu acho que eu não tenho que cobrar. Então, eu acabava não cobrando. E, assim, o insight maior foi isso, é que eu associava o coach como caridade. Como Então, um trabalho espiritual, como se fosse um trabalho. isso, como algo que vai ajudar as pessoas, então, que é feio cobrar, não sei. Mas eu trabalhei muito isso no final das, das rodadas que eu estava fazendo, inclusive, me veio uma coisa assim, como eu não posso cobrar? Eu investi um valor tão alto para isso, tempo, não, eu vou cobrar sim. Então, assim, ah, olha, ajudou em tanta coisa que se eu for falar é que é uma coisa assim que é muito a longo prazo, né, André? As pessoas são muito imediatistas, quer fazer hoje, quer fazer amanhã e já quer que tudo esteja assim a mil maravilhas. E não é, tem que fazer todo dia. A gente guarda muito lixo emocional desde a infância, crenças que a gente vai aprendendo dos pais. Então, eu senti assim, por exemplo, essa internação que o meu filho passou, ali eu senti. Falei, nossa, como mudei, como, como me ajudou a FT. Então, é assim, não é tão a curto prazo. Você precisa fazer mesmo. É aquela coisa da persistência, né? Precisa fazer todo dia, todo dia, todo dia, que uma hora limpa de uma forma assim que nem eu falei para você. O que surgiu foi eu não sei como que eu vou te falar, é um despertar de me conhecer melhor, sabe? É, parar de julgar as pessoas e o que eu julgava enxergar em mim. É isso que está acontecendo agora, assim. Ah, é Que bom, maravilhoso. que bom. Ó, parabéns pelo resultado, parabéns pela sua dedicação, né? Tem mais alguma coisa que você queira falar? Ou Não, é acho que é isso? isso mesmo, é gratidão. É só gratidão mesmo, André. Obrigado por esse trabalho tão bonito. Quando você escreve lá no e-mail, ai, obrigado por estar. Eu entendo o que você está falando. É muito bonito mesmo. Parabéns. Espero que Deus te abençoe cada vez mais nessa caminhada. Espero que dê tudo certo para você. Tá, joia. Eu que agradeço mais uma vez aqui o seu tempo, né? A sua história. Essa crença, né, de que a pessoa não pode cobrar por um trabalho que seja de ajuda, um trabalho mais espiritualista. Isso é uma coisa muito comum. A gente vê, né, em terapeuta, em psicólogos, às vezes em
em pessoas que trabalham com coach, mas no final das contas todo trabalho é trabalho de ajuda, né? Cortar cabelo também é, salão de beleza também é trabalho de ajuda, tudo ajuda as Pois pessoas. é, Então não é. faz sentido a gente se privar de cobrar, né? E aí quando a Então, gente mas é se liberta dessa engraçado. crença, quando a gente se liberta dessa crença, a gente consegue, né? Colocar um preço e viver bem daquilo. Engraçado que depois você não quer abaixar, né, André? A pessoa vem até chorar e falar, não, é esse aí. É a É muito confiança, né? bacana, A confiança fica lá em cima. Bom, verdade. obrigado mais uma vez. Eu queria também convidar aqui quem está assistindo essa entrevista. Aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar um link para uma série gratuita de vídeos, onde eu ensino como eliminar a autossabotagem que impede você de prosperar, para que você possa aplicar na sua vida e já começar a ter resultados. Essa série de vídeos fica no ar somente 2 vezes por ano, por alguns dias apenas. Então vai lá, clica, se inscreve para você assistir, praticar e ver a sua vida florescer e ter mais prosperidade. Bom, eu agradeço aqui a sua audiência e a gente se vê então no próximo vídeo, numa próxima entrevista. Um grande abraço.